Uma via urbana seria de quantos milímetros o diâmetro da placa? Muito bem. Olá, treineiro! Seja bem-vindo a mais uma aula de questões comentadas de sinalização. A nossa primeira questão foi elaborada pela FCC para o concurso da ARTESP, cargo de especialista em regulação de transporte 1, aplicada no ano de 2017, e fala: a Resolução CONTRAN 160/2004, anexo 2, define as dimensões das sinalizações para garantir a segurança nas estradas. O diâmetro mínimo de sinais de forma circular que devem ser implantados em rodovias rurais é em milímetros. Bem, de acordo com essa resolução do CONTRAN, nós temos a classificação do diâmetro dos sinais verticais. A gente está falando aqui de sinalização vertical, né? Já que é sinal em forma circular. Então, das sinalizações verticais é de acordo com o tipo de via. E nós temos, ao todo, 3 tipos de via. Quais são elas? A urbana, a rural, na estrada, ou seja, uma estrada rural, e uma rural, que é uma rodovia. E o que cada uma delas define? O diâmetro mínimo em metros, que seria, para a urbana, 0,40 metros. Para a rural, 0,50 metros. E para a rodovia rural, 0,75 metros. Porém, a resposta está em milímetros, como a gente vê, tanto na questão quanto nas alternativas. Logo, transformando, como ele pede, rodovia rural, que seria essa última situação aqui, transformando de metros para milímetros, nós vamos ter 750 milímetros. Logo, a resposta correta para essa questão é a alternativa E de escola. Tranquilo? Vamos. Ah, uma coisa, antes de a gente ir para a próxima. Se fosse uma estrada rural, seria de quanto? Seria de quanto? 500 milímetros. E se fosse uma via urbana, seria de quantos milímetros o diâmetro da placa? Muito bem, 400 milímetros. Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Próxima questão, elaborada pela IBFC para a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, para o cargo de arquiteto e engenheiro civil, aplicada no ano de 2021, e fala: o controle do tráfego em uma interseção ou seção de via por meio da sinalização semafórica pode ser realizado de acordo com os diferentes tipos e estratégias e ser implementado por diferentes modos. São dois os tipos de controle proporcionados pela sinalização semafórica: o controle em tempo fixo e o controle atuado pelo tráfego. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Então preste atenção. Nessa questão, a banca quer a alternativa incorreta e não a alternativa correta, como usualmente é feito. Atento a esse detalhe para a hora de resolver, tranquilo? Aqui nessa questão, a gente deixa de falar de sinalização vertical e começa a falar de sinalização semafórica. E a sinalização semafórica, ela está regulamentada no Manual do CONTRAN, do Brasileiro de Sinalização de Trânsito, no volume 5, itens 7 e 8. E esse volume 5 do Manual do CONTRAN fala o quê? Que a sinalização semafórica, assim como falado na questão, tem duas características. A primeira pode ser de tempo fixo, é aquele sinal que está sempre abrindo e fechando no mesmo horário, no mesmo tempo, não tem alteração de abertura e fechamento do sinal. E pode ser também em tempo atuado.
que seria uma sinalização semafórica de tempo atuado? É aquele sinal que vai abrir e fechar de acordo com o tráfego de veículos na rua. É aquele que tem uma botoeira para as pessoas atravessarem. É esse tipo de situação que se enquadra nessa situação, beleza? E quais são as vantagens e desvantagens do de tempo fixo? O de tempo fixo ele é de simples elaboração e implementação. É só instalar o semáforo na via e configurá-lo. Além disso, ele é um menor, por só ter basicamente o aparelho e seu controlador, ele tem um menor custo de implantação. E, se bem programado, ele tem um desempenho satisfatório, apesar de não ser o ideal, porque ele não leva em consideração o volume de tráfego. Já a atuada, ele tem um volume muito variado, ele precisa ter um volume muito variado para compensar. Além disso, como ele depende do volume de tráfego, ele tem um tempo de verde menos ocioso. Ou seja, é de acordo com o tráfego. Se tem muito tráfego, o tempo de verde é mais demorado. Se tem pouco, é mais rápido. E vice-versa. Tranquilo? E ele é muito adequado para travessia de pedestres em meio de quadra. Por quê? Não adianta a gente ter no meio de um quarteirão um sinal que abre e fecha constantemente no mesmo tempo, ou seja, de tempo fixo. Porque nem sempre vai ter pessoas para atravessar. E não é um cruzamento para ter outros carros para passar. Por isso que, nesse caso, o ideal é a utilização de botoeiras. O pedestre, quando chega para atravessar, aperta a botoeira, aciona o sinal fica vermelho, os carros param e ele atravessa normalmente. Tranquilo? Então essas são as vantagens de cada tipo de sinalização semafórica. Dando continuidade à questão, vamos analisar então as alternativas. A alternativa A fala: uma vantagem do controle atuado é o de minimizar tempos de verde ociosos. Muito bem. Como esse tipo de sinalização semafórica depende do volume de tráfego, quanto mais tráfego, mais tempo verde. Não vai estar ocioso, porque vai ter carro passando. Quanto menos tráfego, menos tempo de verde e libera a faixa para outra via, não tem acúmulo de veículos. Então essa alternativa está correta. Alternativa B. O controle atuado é o mais indicado para o controle de travessias de pedestres em meio de quadra, quando a sinalização semafórica for justificada. Esse caso é o caso clássico da botoeira que eu expliquei ali no slide das vantagens da sinalização atuada. Então, a gente já sabe que essa alternativa também está correta. Alternativa C fala: o custo de implantação e manutenção do sistema de controle em tempo fixo é mais elevado do que o controle de tempo atuado pelo tráfego. Bem, vamos pensar. O que seria a implantação do sistema de tempo fixo? É o suporte, no caso a haste, que vai fixar o semáforo, o próprio semáforo e o controlador de tempo, que basta programar ele funciona normalmente. E o que seria necessário para a instalação de um semáforo de tempo atuado? Seria o suporte, o semáforo, o controlador e o sistema de controle do volume de tráfego. Se for de tráfego de veículos, seriam aquelas fitas magnéticas instaladas no pavimento, ou seja, teria que cortar o pavimento, instalar a fita, programar em cada uma das faixas, programar os parâmetros de abertura e fechamento de sinal. E se for no caso dos pedestres, é a botoeira que tem que instalar, ligar no controlador e passar os parâmetros também de tempo de fechamento do semáforo após o clique da botoeira, o tempo de sinal vermelho para abrir de novo de sinal verde, essas coisas. Então o que é mais fácil? O atuado ou o fixo? Bem, o fixo. Se o fixo é mais fácil de instalar, logo sua instalação é mais barata. Com isso, o custo de implantação e manutenção do sistema de controle em tempo fixo é mais barato do que o de controle atuado pelo tráfego. Como a gente está em busca da resposta incorreta, a resposta dessa questão é a alternativa C.
Mas vamos analisar a alternativa D. A utilização de controle por tempo fixo com planos semafóricos elaborados com dados de volume que não refletem a real situação do tráfego podem gerar excessivo atraso para veículos e pedestres. Quando nós analisamos as vantagens e desvantagens, na verdade, as vantagens dos semáforos de tempo fixo e de tempo variado, nós vimos que, se bem planejado, o de tempo fixo seria uma boa utilização. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma situação que ele não é bem planejado. Por quê? Porque ele está utilizando parâmetros que não condizem com a realidade. Logo, a afirmação está verdadeira. Se não bem planejado, causará excessivos atrasos para veículos e pedestres. Portanto, a resposta realmente é a alternativa C de casa. A gente vejo na próxima aula, viu? Fui!